Uma palavra amiga, com o Bispo Odivan. Atos 1, por gentileza. Nós vamos começar hoje, nós vamos distribuir hoje um frasquinho, um vidrinho, com óleo santo das 7 manifestações do Espírito Santo. Esse óleo é para as pessoas que vão se comprometer com Deus, de virem sem quebrar nenhum domingo durante 7 domingos, começando o domingo que vem. Serão os 7 domingos da manifestação do Espírito Santo. 7 domingos da manifestação do Espírito de Deus. Então, ouça com bastante atenção. Por que nós vamos fazer 7 domingos da manifestação do Espírito Santo? 7 domingos do Espírito Santo. Por quê? Primeiro, você há de entender, creio que muitos já sabem, que o Espírito Santo é Deus. Vou perguntar para você: o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo, ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. A pessoa receber o Espírito Santo, ela está recebendo em si o próprio Deus. A pessoa receber o Espírito Santo, ela está recebendo Deus dentro dela. Deus dentro dela. Ouça bem o que eu vou falar e eu vou mostrar na Bíblia. Enquanto você não tem o Espírito Santo, você pode ser quem você for, mas você não tem salvação. Você não tem salvação. A salvação vem a uma pessoa quando ela recebe o Espírito Santo. A pessoa aceita Jesus, a pessoa se batiza nas águas, a pessoa entrega a vida para Jesus, obedece a palavra e naturalmente recebe o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há salvação. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Só que o primeiro passo para você receber o Espírito Santo, o primeiro passo para você receber o Espírito Santo. Qual o primeiro passo para você receber o Espírito Santo? O primeiro passo para você receber o Espírito Santo é você usar a cabeça. Como assim, Bispo Odivan? O primeiro passo para receber o Espírito Santo é usar a cabeça. Por que usar a cabeça? Porque a palavra santo, eu já ensinei isso aqui, significa o quê? Separado. A palavra santo significa separado. Então você vê, Espírito Santo. Qual o significado? Espírito separado. Espírito Santo. Espírito separado. Para que a pessoa consiga receber o Espírito Santo, que é o Espírito separado, vamos fazer 7 domingos da manifestação do Espírito Santo. 7 domingos das 7 manifestações do Espírito Santo. A palavra santo, vamos ver quem lembra, significa o quê? Separado. Então Espírito Santo, queria que você falasse. Espírito Santo significa Espírito separado. Por que eu disse que o primeiro passo é usar a cabeça? Porque se você usar o coração para receber o Espírito Santo, você não vai receber nunca. Coração, emoção, sentimento. Coração, emoção, sentimento, alma. O coração luta contra Deus. A alma, o sentimento, a emoção luta contra Deus. Tanto é que a Bíblia diz que o coração é enganoso até a morte. A Bíblia diz que o coração é enganoso até a morte. Então, se você usar coração, alma, sentimento e emoção para ter o Espírito Santo, você vai morrer, vai para o inferno e não vai conseguir ter o Espírito Santo. Você vai morrer, vai para o inferno e não vai conseguir ter o Espírito Santo.
Então, para receber o Espírito Santo, não pode usar do pescoço para baixo, coração. Tem que usar do pescoço para cima, cabeça, inteligência, cabeça, espírito, cabeça, inteligência. Usar isso aqui. Por quê? Eu vou falar de novo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Você há de usar a inteligência e pensar o seguinte: o Deus do universo não vai entrar em qualquer pessoa de qualquer maneira. Pensa, o Deus que criou o céu e a terra entrar num ser humano, ele não vai entrar num ser humano de qualquer maneira, sem que esse ser humano pague muito caro. E não é dinheiro, mas o preço é muito caro. Não é dinheiro, mas o preço é muito caro. Espírito Santo, Espírito separado. Separado do quê? Do pecado, separado do mundo, separado das coisas erradas. Olha para mim, ó. Espírito Santo, quer dizer, Espírito separado. Separado do quê? Do pecado. O que é o pecado? A mentira. Então a pessoa, para receber o Espírito Santo, tem que se separar do quê? Da mentira, o adultério, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, o orgulho, a soberba, o ódio, o desejo de vingança, o vício, a idolatria, a religiosidade, enfim, tudo aquilo que desagrada a Deus. Espírito Santo, Espírito separado daquilo que é o mundo, daquilo que é o pecado. Por que o primeiro passo para receber o Espírito Santo é usar a cabeça? Por quê? Porque o eu da gente, inclusive o nosso eu, a nossa carne, a Bíblia diz que pende para o que é errado. O nosso eu, a nossa alma, nossa emoção, nosso sentimento, nossos desejos, nossas vontades pendem para o que é errado. Então, se a gente ficar no coração, na alma, no sentimento, a gente vai estar sempre vivendo naquilo que é errado e nunca vai conseguir receber o Espírito que é separado, que é santo. Então o primeiro passo para mim receber o Espírito Santo é usar a cabeça. Para quê? Eu tenho que usar a cabeça para fazer o seguinte: eu querendo ou não, eu vou abandonar as coisas erradas. Com vontade ou sem vontade, eu vou abandonar as coisas erradas. Quando eu penso assim, eu não estou usando o coração, eu estou usando a cabeça, eu estou usando a inteligência. O meu corpo quer a sexualidade ilícita, o meu corpo quer o homossexualismo, o lesbianismo, o adultério, a prostituição. O meu corpo, o meu eu, a minha alma, a minha emoção, o meu sentimento quer a sexualidade ilícita, mas eu não vou agir pelo meu eu vou agir pela minha cabeça. Minha cabeça sabe que é errado, então eu não vou fazer aquilo que é errado, eu vou sacrificar a minha vontade, vou fazer aquilo que é certo. Quer dizer, eu estou saindo da emoção, do coração e estou indo para a cabeça, e a minha cabeça está fazendo com que eu faça aquilo que é certo, mesmo que o meu eu queira fazer aquilo que é errado. É muito complicado? Dá para entender? Sim ou não? Porque use a cabeça, ó. Use a inteligência. Como que você vai ter desejo de ser de Deus se você só vive naquilo que é do diabo? Uma vez que a pessoa só vive naquilo que é errado, cada vez ela vai ter mais vontade de fazer o que é errado. A pessoa só vive na balada, só vive no vício, só vive na promiscuidade, só vive no erro, só vive na mentira, só vive ganhando dinheiro fácil, corrupção, ela só vive no erro. Evidentemente que por viver no erro, cada vez ela vai querer viver mais no erro. Mesmo vindo na igreja, o Espírito Santo não vai conseguir falar com a pessoa para que ela deseje o que é certo. Então ela mesmo dentro da igreja vai continuar desejando aquilo que é errado. Mas quando a pessoa sai da emoção, vai para a cabeça, usa a inteligência, então ela, mesmo querendo fazer o que é errado, ela vai fazer aquilo que é certo.
porque ela está usando a inteligência, ela quer se prostituir, mas a cabeça dela pensa o seguinte: eu não vou me prostituir, porque eu quero a salvação, eu não quero ir para o inferno, eu quero ter vida eterna, eu quero nascer de Deus, eu quero receber o Espírito Santo. Então o corpo dela quer o adultério, o corpo dela quer o homossexualismo, o lesbianismo, o corpo dela quer a prostituição, o eu dela, a vontade dela quer a prostituição, mas a cabeça dela é que manda. Na cabeça ela diz: eu não vou fazer, porque eu não quero ir para o inferno, eu não vou fazer porque eu quero o Espírito Santo. Pessoal, vocês estão ouvindo? O eu dela, o corpo dela quer a mentira, quer usar drogas, quer fumar, quer se embriagar. O eu dela, desculpa, não é a cabeça, o eu dela, a alma, o sentimento dela, quer tudo que é errado, quer tudo que é errado, mas a cabeça diz: você quer tudo que é errado, mas não faça nada do que é errado. Então, quando a pessoa se separa, me ajude, Espírito Santo, Espírito o quê? Então, quando a pessoa se separa do mundo para Deus, quando a pessoa se separa do mundo para Deus, é aí que ela dá vazão para que o Espírito Santo comece a trabalhar na cabeça dela. Então o Espírito Santo virá na cabeça dela, e o Espírito Santo vai fazer com que ela tenha desejo de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo vai conseguir fazer nascer um desejo dentro dela, um desejo nela de ser de Deus, um desejo nela de ter o Espírito Santo, um desejo nela de nascer de Deus, de ser possuída pela presença de Deus. Por que o Espírito Santo conseguiu colocar o desejo nela? Porque ela se separou do que é errado e vê que tudo é bem ao contrário do que as pessoas fazem. Vem aqui uns 4, 5 de vocês, rapidinho, por favor. Isso, vem mais uns 2. Vou dar um exemplo bem rápido para você, ó. Faz de conta que esse rapaz aqui é você, ó. Esse rapaz é você. Aqui está a prostituição, encosta uma mão nele. Aqui está o adultério, aqui está a mentira, aqui está o vício, encosta uma mão nele ali. O vício, que mais? Mas tudo de errado, pronto. Aí o que a pessoa na igreja faz? Ela aprende o que é errado e ela aprende aquilo que é certo. O que a pessoa faz? Ela começa a orar para Deus: Deus, me ajude a parar de me prostituir, me ajude a parar de me prostituir, me ajude a parar de me prostituir, me ajude a parar de adulterar, me ajude a parar de adulterar, me ajude a parar de roubar, me ajude a parar de fumar. Oh Deus, me ajuda a parar de fumar, me ajuda a deixar de ser alcoólatra, me ajuda a parar de usar drogas, me ajuda a parar de ser homossexual, de ser lésbica. A pessoa, ela fica anos e anos na igreja pedindo para Deus fazer o que Deus nunca vai fazer. A pessoa fica anos e anos na igreja pedindo para Deus fazer o que ela tem que fazer. Porque Deus nos dá o livre arbítrio, e o livre arbítrio é soberano. Olha para mim, o que significa o livre arbítrio ser soberano? Está acima de Deus e acima do diabo. Ah não, bispo, pelo amor de Deus, aí o senhor está me escandalizando. Já falei para você que a vovó se escandalizou quando eu falei isso, que tinha algo no ser humano maior do que Deus. Aí a senhora não gostou, não aceitou, foi falar com a minha esposa: eu não concordo com o que o bispo pregou, porque não há nada maior do que Deus. Claro, olha para mim, claro, tem alguma coisa maior do que Deus? Me ajude, tem? Não, mas dentro do ser humano tem. É o livre arbítrio, é a liberdade que Deus te deu. Essa liberdade Deus não pode interferir. Se você quiser matar, Deus vai deixar você puxar o gatilho e matar. Se você quiser dar uma facada, Deus vai deixar você dar facada. Se você quiser roubar, Deus vai deixar você roubar. Se você quiser mentir, Deus vai deixar você mentir. Se você quiser se suicidar, Deus vai deixar você se suicidar. Claro que é o diabo que leva ao suicídio, porque Deus, Ele respeita o nosso livre arbítrio. Deus respeita: se eu quero ir para a direita, eu vou; se eu quero ir para a esquerda, eu vou; se eu quero ir para trás, eu vou; se eu quero ir para frente, eu vou. Deus respeita a minha vontade.
por isso que Jesus ensina em Mateus 16: aquele que quiser me seguir, negue a si mesma, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, para Deus poder nos salvar, para Deus poder me salvar, eu tenho que negar o meu eu, eu tenho que anular o meu eu tenho que matar o meu eu tenho que matar o meu eu, para que em mim reine Jesus. Se eu não matar o meu eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. Aí a pessoa fica dentro da igreja, ela está na prostituição, está no adultério, está na mentira, está no roubo, é idólatra, tem mágoa, orgulhosa, prepotente, e ela está dentro da igreja, mas ela fica pedindo para Deus fazer o que Deus nunca vai fazer. Nunca. Ela fica pedindo: Deus, me ajude a não trair mais minha mulher, me ajude a não trair mais minha mulher, me ajude a não trair mais mulher. Isso é palhaçada. Palhaçada. Deus, me ajude a não roubar mais, me ajude a não roubar mais, me ajude a não mentir mais, me ajude a não mentir mais. Oh meu Deus, me ajuda a não mentir mais, me ajuda a não usar mais drogas, me ajuda a não usar mais drogas, me ajuda a não fumar mais, me ajuda a não ser mais um alcoólatra, me ajuda quer dizer, ela pede ajuda, mas ela continua ligada ao que é errado. É a pessoa que tem que tomar uma decisão. Queria que você falasse. É a pessoa que tem que tomar é a pessoa que toma a decisão, é a pessoa que coloca na cabeça: ó, a partir de hoje, desculpa quem estava dormindo, a partir de hoje, ó, olha para mim, é ela que tem que falar. Desculpa, faz de conta que eu sou ele, encosta a mão em mim aí, ó. Adultério, prostituição, é ela que tem que falar: a partir de hoje eu nunca mais vou adulterar. É ela que tem que tomar a decisão. Vocês estão entendendo? A partir de hoje nunca mais homossexualismo, lesbianismo, nunca mais o vício, nunca mais a mentira, nunca mais a idolatria, nunca mais também, vai, sei lá o que é. Vocês estão entendendo? Quer dizer, olha para mim, gente querida, é a pessoa que tem que tomar a decisão. Eu não vou mais mentir, nem que eu tenha que morrer, mas eu não vou mais mentir. É a pessoa que tem que tomar a decisão. Oh Deus, me ajuda a não mentir mais, me ajuda, eu não quero, mas quando eu vejo estou mentindo, me ajuda a não mentir mais. É a pessoa que tem que bater o pé e falar: nunca mais vou mentir, nunca mais vou roubar, nunca mais vou assaltar, nunca mais vou usar drogas, nunca mais vou vender drogas, nunca mais vou trair meu marido, nunca mais vou trair minha mulher. É a pessoa que tem que decidir. É fácil você jogar tudo para as costas de Deus, é fácil. Deus tem costa larga, tudo você joga para Deus. Oh Deus, o Senhor não quer me ajudar, então como é que eu vou fazer? Não vou mudar nunca, não vai mudar mesmo, vai morrer, vai para o inferno. Gente querida, se o povo de Deus fizesse mais e pedisse menos, a coisa já tinha mudado. Que em tudo é assim, né? Em tudo, a pessoa fica o dia inteiro em casa pedindo emprego. Deus me dá um emprego, Deus abre a porta do emprego, Deus me dá um emprego, Deus me abre a porta do emprego. O endemoniado está de porta em porta buscando emprego, o filho de Deus está em casa orando para Deus dar um emprego. Deus vai fazer cair um emprego que nem um avião na cabeça dela. Vocês estão entendendo? Mas em tudo, as pessoas de Deus têm essa tendência de se acomodar. As pessoas de Deus têm essa tendência de se incomodar. Então está lá o cara no escritório com ar-condicionado, com as pernas em cima da mesa. Deus manda cliente, oh meu Deus, manda cliente. O senhor sabe que eu sou dizimista, o senhor manda cliente que eu tenho que devolver o dízimo. Inclusive fiz um voto de 100 conto para segunda, eu tenho que cumprir meu voto. Manda cliente. Trancado no escritório, ar-condicionado, mesa em cima da perna. Deus não vai mandar nada, mas o que vai chegar lá vai ser o agiota. Quem vai chegar lá vai ser o oficial de justiça. Enquanto a pessoa que vem na igreja está dentro do escritório com o ar-condicionado ligado, pedindo para Deus mandar cliente, o endemoniado está de porta em porta em busca de cliente. Aí o endemoniado cresce e o filho de Deus vai para o fundo do poço. Deus, por quê?
Por que que o filho do capeta consegue e eu não consigo? Porque o filho do capeta é cara de pau. Ele vai lá e mete a cara, e o filho de Deus fica esperando dentro do escritório, atrás do balcão da loja. Deus faça entrar cliente, parado, sem fazer nada. Em tudo a pessoa de Deus tem a tendência de ser acomodada, em tudo. Às vezes a pessoa de Deus vai vender um produto na rua, e o filho do diabo também vai. A pessoa de Deus ora antes de sair de casa, pede para Deus abençoar, aí vai vender o produto de casa em casa, ou no comércio, de comércio em comércio, de indústria em indústria, de empresa em empresa. Pessoa da igreja faz a nação, é dizimista, vem segunda. O filho do diabo nem fala nada, ou então faz o sinal da cruz antes de sair de casa e vai vender. É verdade ou não é? Ou então, se é macumbeiro, até pede ajuda para o Exu. Às vezes o filho de Deus tem o melhor produto, e o filho do diabo tem um produto pirata. O filho do diabo vende até não querer mais, e o filho de Deus não vende nada. Por quê? É Deus que não abençoa? Não. O filho do diabo pega aquele produto pirata que não presta para nada, mas o filho do diabo, quando chega em algum lugar, ele faz uma propaganda tão grande daquilo, tão grande. Ele fala que aquilo ali é o melhor do mundo de um jeito tão convincente, que a pessoa quer comprar tudo. O filho de Deus está na rua, antes de entrar no comércio, fica 5 minutos fora dando volta. Entro ou não entro? Entro ou não entro aí para oferecer o meu produto? Entro ou não entro? Entro, não, vou entrar. Não, mas se esse produto, se a pessoa não quiser, e fica, e vou, ai meu Deus do céu, me dá força. E se eu levar um carão, se falar que não, mas eu vou entrar. Aí quando chega na porta, sai. Aí quando vai oferecer o produto, já vai oferecer o produto assim, ó. É muito bom, disseram que não é nem ela que sabe, disseram que é muito bom. Aí não vende. Por quê? Não confia nem em Deus e não confia em si. Aí se torna um péssimo advogado, um péssimo dentista, um péssimo engenheiro, um péssimo cabeleireiro, pedreiro, pintor. Aquilo que faz mal feito, porque fica esperando que Deus desça para fazer o que a pessoa tem que fazer, tanto no âmbito profissional, econômico, financeiro, como no âmbito de largar o pecado, de abandonar o mundo, de largar o que é errado, de se separar. Voltando à pregação, me ajude. Espírito Santo, espírito separado. Quem tem que se separar do pecado é você. Não é o Espírito Santo que vai separar você do pecado. Porque se você quiser morrer no pecado, Deus vai deixar você morrer no pecado. E como consequência do pecado está escrito: o salário do pecado é a morte. Você vai queimar no fogo eterno. Vai queimar no fogo eterno. 7 domingos das 7 manifestações do Espírito Santo. Você vai receber esse vidrinho depois da palavra para firmar esse compromisso com Deus, de vir os 7 domingos. Mas você tem que ter consciência que junto com os 7 domingos, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Eu vou mudar. A pessoa não muda a conduta. Então, se ela peca, sempre continua pecando. Enfim, a pessoa não muda a conduta. E além de não mudar a conduta, não muda seus hábitos. Então a pessoa não muda a conduta, não muda seus hábitos e quer que Deus mude ela. Se não há impossíveis para Deus. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você já sabe até o que eu vou falar. Essa pessoa se tornou um caso impossível. Porque ela não muda a conduta. Quer dizer, não se separa do que é errado. Não muda seus hábitos e quer que Deus mude a vida dela. Por isso que o inferno está assim, ó, cheio. Aquilo que eu sempre ensino. Quem leva para o céu? Não, quem leva para o céu, a pergunta é errada. Quem salva? A gente sabe que é Jesus. Mas quem salva a pessoa é ela mesma. Quem leva para o inferno, quem vem buscar a alma perdida, é o diabo.
são os portadores da morte. Mas é a pessoa que morre ou salva, ou ela morre o quê? Perdida. Ou a pessoa morre salva, ou a pessoa morre perdida. Quem faz com que a pessoa seja salva é a própria pessoa, mudando seus hábitos, sua conduta e encaixando a sua vida dentro da palavra de Deus. A pessoa morre perdida quando ela não abre mão da vida dela, e por não abrir mão da vida dela, ela não obedece à palavra, então ela morre e vai para o inferno. Se você morrer sem salvação, eu não terei culpa, porque eu tenho consciência que eu estou pregando a salvação. Aí o versículo 8 de Atos 1, a gente já leu, já pregou, mas é um dos motivos de ter o Espírito Santo. Diz assim, só o versículo 8, Atos 1:8: mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Olha para mim, por favor, que é só um básico, que já ensinei isso, já ensinei aqui nessa reunião. O poder é superior ao quê? A força. Vamos lá, você vai lembrar dessa pregação. O diabo é forte ou é fraco? O diabo é forte ou é fraco? Você vê que você nem cai mais, né? A doença é forte ou é fraca? O vício é forte ou é fraco? A miséria é forte ou é fraca? Um tempo atrás todo mundo respondia em um coral que o diabo era fraco, que a doença é fraca, que o pecado é fraco, que a miséria é fraca. E é isso que o diabo faz você pensar. Só que o diabo de fraco não tem, por isso que ele rouba, mata e destrói. Se ele fosse fraco, ele não matava ninguém. A doença é tão forte que a pessoa morre doente. A miséria é tão forte que tem gente que nasce e morre na miséria. O vício é tão forte que tem pessoas que morrem no vício. O ser humano é forte ou é fraco? O ser humano é forte ou é fraco? Só mais uma vez. O ser humano é forte ou é fraco? O ser humano, o diabo é forte. Olha para mim. O diabo é forte, a doença é forte, o vício é forte, o pecado é forte. O ser humano é forte. Claro que o ser humano é forte. Todo ser humano é forte. Só que, olha para mim, a força do ser humano contra tantas outras forças, o ser humano perde. Porque a força dele contra a força da doença, contra a força da miséria, contra a força do pecado, contra a força do diabo, o ser humano acaba perdendo. Mas o que você leu comigo? Recebereis poder. Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quer dizer, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela não é só forte, ela passa a ter o quê? Poder. Olha para mim, e o poder, a força e o poder é superior. Quando o ser humano recebe o Espírito Santo, ele recebe poder, então ele passa a estar acima, do diabo, acima da doença, acima da miséria, acima do pecado, acima de tudo, porque ele tem o poder de Deus, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Agora, se você não tem o Espírito Santo, mesmo na igreja, você fica ali, pau a pau com o diabo, com a doença, com a miséria, com o vício, com o pecado. Por isso que muitos de vocês cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai e não levanta mais, cai, levanta, e fica nessa dentro da igreja, porque você tem força, mas o diabo também tem, o pecado também tem, a doença também tem. Aí você fica batendo força com força, você acaba com o passar do tempo perdendo. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você não é forte, você tem o quê? Poder, e o poder é superior à força. Aí você vence a doença, o diabo, a miséria, vence tudo. Amém? Mais para frente um pouquinho, vai para Romanos. Então eu mostrei um motivo para você ter o Espírito Santo. Agora vou mostrar mais 2 motivos.
Romanos 8, o mais rápido que você puder, só para frente um pouquinho. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Está falando com quem já tem o Espírito Santo. Aí olha só, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha para mim só um pouquinho. Quer dizer, a pessoa que não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ainda não tem salvação. Como é que pode você ouvir isso e não se preocupar? Você deveria ouvir isso e fazer disso a sua maior preocupação. A partir dessa pregação, a tua preocupação não deveria ser o filho nas drogas, marido na mão da amante, conta para pagar. A partir dessa pregação, a tua preocupação tinha que ser: eu tenho que fazer qualquer coisa, mas eu tenho que receber o Espírito Santo. Essa tinha que ser a sua preocupação 24 horas por dia, a tua vida inteira, até o Espírito Santo entrar. Como se não bastasse essas duas coisas que você já viu, que recebe poder quem tem o Espírito Santo e que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Olha só essa outra parte da pregação, versículo 10 e 11, diz assim, ó: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Olha só o 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós o que? Habita. Olha para mim só um pouquinho. Talvez você não entendeu, depois você lê com calma em casa. Jesus morreu, me ajude, ficou quantos dias morto? Quantos dias? 3. No terceiro, Jesus ressuscitou, ficou mais 40 dias na terra e depois foi para o céu. O que você leu? Quem ressuscitou Cristo dentre os mortos? O Espírito Santo. O Espírito Santo ressuscitou Cristo. Aí você leu comigo: esse mesmo Espírito também irá lhe ressuscitar. Esse mesmo Espírito também irá lhe ressuscitar. Agora, como que o Espírito Santo vai ressuscitar quem morreu sem o Espírito Santo? Você vê que você precisa do Espírito Santo para viver agora, e você precisa do Espírito Santo até para depois da morte, para que depois da morte, quando Jesus voltar, haverá a ressurreição dos salvos, e todos os salvos receberão um corpo incorruptível, um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe mais. Eu vou pregar sobre isso um dia. Agora, como que você vai ressuscitar para receber esse corpo? Porque é com o corpo incorruptível que a gente vai para o céu, para o reino de Deus. Como que você vai ressuscitar para receber o corpo incorruptível se você morreu sem o Espírito Santo? Agora você volta a Bíblia lá perto de Salmos, em Isaías 11, para encerrar. Isaías 11, quem não achou, só preste atenção. Versículo 2, olha que bacana, ó. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, por isso os 7 domingos do Espírito Santo, ó: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Qual o significado da pessoa ter o Espírito do Senhor? Que dentro dela tem o que manda em tudo, que tem todo o poder, aonde quer que ela vá, tudo que é diabo cai de joelho, porque dentro dela tem o próprio Deus, o Espírito do Senhor. Repousará sobre ela o Espírito do Senhor. Depois, o Espírito do quê? Sabedoria. Quantos de vocês, por falta de sabedoria, fizeram coisas na vida que você se arrepende até hoje? Porque faltou sabedoria. Então repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento. O entendimento para entender a palavra de Deus, o entendimento para entender certas coisas que acontecem na sua vida e que às vezes você fica com um ponto de interrogação na cabeça. Por que está acontecendo isso comigo? E só quando a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa entende o que acontece com ela. A pessoa entende a palavra, ela entende o que lê, ela entende o plano de Deus para a vida dela, ela entende como tem que ser uma pessoa de Deus, ela entende o que acontece com ela, porque ela tem o Espírito Santo, que também é o Espírito de entendimento. Espírito de conselho.
O espírito de conselho é o Espírito Santo dentro de quem tem, que aconselha a pessoa a andar no caminho certo e que livra ela de ciladas. Faça isso, não faça aquilo, vem para cá, vai para lá, não faça desse jeito, faça desse jeito. É o espírito de conselho. Por isso que muitos na igreja tomam atitudes errôneas, porque não tem o Espírito Santo dentro de si para aconselhar. Então o espírito de conselho é o Espírito Santo na pessoa para aconselhá-la e para usá-la para aconselhar outras pessoas. Espírito de conselho. Espírito de fortaleza, que é a proteção ao redor da pessoa, a proteção dentro que faz a pessoa forte. Espírito de conhecimento, não só de conhecer a palavra, mas principalmente de conhecer a Deus. Você já deve ter lido sobre Jó. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te contemplo. Quer dizer, teve um dia que Jó passou a conhecer Deus, não só de ouvir falar, porque Deus entrou nele. A maior parte de vocês, não fique triste comigo, mas a maior parte de vocês conhecem Deus só de ouvir falar, porque você só vai conhecer Deus quando você nascer dele e for cheio do Espírito Santo. Aí você conheceu Deus. Espírito de conhecimento. E o último, espírito do temor do Senhor. O espírito do temor não é um espírito de medo. O temor do Senhor não é medo do Senhor. O temor do Senhor é reverência, é respeito, reverência. O espírito do temor do Senhor é que faz a pessoa continuar vivendo separado. No começo ela se separa, no peito e na raça, ela se separa do pecado porque ela quer mudar. Então durante um tempo ela se separa do pecado com vontade de fazer, mas não faz, até ela nascer de Deus e receber o Espírito Santo. Quando ela recebe o Espírito Santo, tudo que ela gostava de errado, ela chega a chorar de arrependimento, só de lembrar que fazia. Então até receber o Espírito Santo, a pessoa quer fazer as coisas erradas, mas não faz porque tomou a decisão de ser de Deus. Depois que o Espírito Santo entra, só de lembrar das besteiras que ela fazia, ela chora. Chora de tristeza, de não acreditar que fazia tanta besteira na vida. Por quê? Porque o espírito do temor entrou nela. O espírito do temor vai fazer com que ela permaneça separada para Deus, sem viver no pecado. Amém? Uma palavra amiga, com o Bispo Odivan.